Denise Vogel participou do último painel aqui do seminário sobre economia do mar. Ela é a diretora executiva da Urbanística, que é uma empresa privada que cuida de urbanismo, é isso? Também, urbanismo e planejamento urbano, que é toda a área que nós vamos atuar dentro do Plano de Estruturação Territorial do Leste Fluminense. O contrato está sendo feito com o Instituto Niemeyer, a Urbanística é a empresa técnica responsável por todo o trabalho, em cima de todo um plano que foi aprovado junto ao Ministério Público e também junto à SEAS, que é a Secretaria Estadual de Ambiente e Sustentabilidade do Estado. Então o governo do estado está contratando a Urbanística para ajudar no planejamento para o leste do estado, é isso? A Urbanística, na verdade, a contratação é do Instituto Niemeyer, que contrata a Urbanística como uma empresa responsável pela a parte técnica, que detém todos os atestados com experiência em planejamento regional no Brasil. Nós já fizemos toda a parte do plano regional em várias regiões metropolitanas e estamos com essa responsabilidade exatamente de pensar esse plano de estruturação ou de reestruturação territorial do Leste Fluminense, que, como eu coloquei aqui no painel, é um plano histórico para a região. Para quais cidades exatamente, Denise? Olha, nós vamos estar cobrindo 15 municípios, tá? Pegando todo o leste dentro desse contexto que eu estou dizendo agora. Pegando Magé, Guapimirim, Itaboraí, São Gonçalo, Niterói, pegando toda a franja litorânea, Maricá, Saquarema, Araruama, o miolo, Tanguá, Rio Bonito, Silva, Jardim, e lá para cima, Cachoeira de Macacu, Casimiro de Abreu, que você Teresópolis, Friburgo, vamos chegar a Casimiro de Abreu, tá? E vamos também, dentro de um processo que é inevitável que a gente também considere dentro das análises, o município de Cabo Frio, que obviamente é a grande força polarizadora da região. E aí vocês vão fazer um projeto técnico que contempla exatamente o quê? Desenvolvimento urbano, principalmente? É um plano, né? É um plano, não é um projeto. É um plano onde a gente tem a incumbência de tentar, de alguma forma, favorecer uma ocupação do território mais igual. Porque hoje, se a gente olha para o leste fluminense, ou pelo menos por essa borda do leste fluminense, o que nós temos? Municípios com uma extensão territorial muito ampla, municípios que passam de 900 quilômetros quadrados de área, mas uma população que está muito concentrada na borda da Baía de Guanabara. Então, como é que a gente faz para redistribuir, para reestimular a ocupação? Obviamente, nas áreas que podem ser ocupadas, naquelas que não podem, desestimular, para tentarmos, de alguma forma, dentro disso, aplicar, obviamente, os instrumentos que a lei do Estatuto da Cidade nos impõe dentro de um plano de desenvolvimento urbano integrado, que é a governança interfederativa, que são os consórcios públicos, que é a questão das compensações ambientais. Então, na verdade, é um plano que visa, de alguma forma, não só melhorar essa distribuição, mas, obviamente, também ter um melhor aproveitamento dos ativos urbanos, principalmente os viários. Infraestrutura, basicamente. Infraestrutura, né? E melhorar a proteção dos ambientais. De um modo geral, é isso. E na sua fala você mencionou que é importante ter um diálogo social, né? Sem dúvida. Não, o diálogo social sempre é importante, né, Pitu? O diálogo social que eu mencionei é que esse trabalho vem, e por isso que eu sou muito grata a Deus, né, pela oportunidade, esse trabalho ter voltado um pouco para uma possível possibilidade de atuação, e agora está acontecendo, porque eu tive a oportunidade de coordenar todo o diálogo social do Comperj na época, então, entre 2007 e 2009, onde nós percebíamos a grande preocupação da população, dos atingidos direta e indiretamente pelo Comperj, não só com o efeito ruim que o Comperj poderia trazer, mas também, tentando trazer e entender os bons. Só que com a derrocada do Comperj, a gente percebe uma região muito deprimida ainda, sob o ponto de vista socioeconômico, cultural e principalmente ambiental. Então, o que a gente pretende fazer? Aproveitar melhor as cadeias produtivas, não só associadas à cadeia de petróleo e gás, mas a parte do turismo e outras atividades que vêm principalmente também associadas ao agronegócio. Afinal de contas, uma das grandes potencialidades que a cadeia de petróleo vai nos fornecer são os fertilizantes. Então, como é que a gente promove esse desenvolvimento regional? Obviamente com muita humildade, discutindo, fazendo a participação social. De acordo com o plano, nós teremos não só as audiências públicas de ordem,
mas principalmente encontros de participação social que vão dialogar com os gestores municipais, com os secretários das principais pastas, mas também com os empresários locais e também, e principalmente, com as entidades de classe. Então, uma coisa bastante vulta, né, Denise? Sem dúvida nenhuma. Nós temos um plano aí de 22 meses e, portanto, quase 2 anos, aonde nós teremos aí... de elaboração, né? Não de execução. Não, de elaboração. E de execução, esse plano atinge... De elaboração, de execução, tá? Não estamos falando de implementação de diretrizes. Era isso que eu estava perguntando. Isso é um processo que virá depois do plano e que não é possível calcular ainda, né? Sem dúvida. E, obviamente, que tudo isso vai depender de um calendário que não cabe a nós, cabe ao governo do Estado, principalmente à Secretaria Estadual de Ambiente e Sustentabilidade. Inclusão nos orçamentos, né? Dos municípios. Na verdade, o plano vai considerar um orçamento de um TAC, de um termo de ajustamento de conduta e, obviamente, tentar trabalhar para que a potencialização do território se dê dentro das potencialidades e limitações dos municípios, sem dúvida nenhuma. Agora, o start do trabalho, o início do trabalho, obviamente, depende da autorização das CEAs, a partir do secretário Bernardo Rossi, a quem eu já cumprimento sempre, né? Ele que está com essa responsabilidade de definir junto ao governo do Estado o início. Está para acontecer, imaginamos todos, tá? E, obviamente, que nós temos aí uma árdua tarefa pela frente. Esperamos todos que Deus nos ajude e que a região ganhe aí, certamente, em novos potenciais de uso e de ocupação do território. E você veio trocar ideias e ouvir também, né? Porque a economia do mar é a esperadora nesse caso. A questão da economia do mar, ela vai dialogar muito com o plano, porque, como eu disse ainda há pouco, nós estamos dialogando com alguns municípios litorâneos, aliás, muitos, né? Não só os litorâneos marítimos, Saquarema, Maricá, Saquarema e Araruama, inclusive Cabo Frio, mas também e principalmente os municípios limítrofes de Bahia, né? Magé, São Gonçalo, Guapimirim, Itaboraí e Niterói. Então, automaticamente, todas as atividades relacionadas à economia do mar, elas acabam entrando no bojo daquilo que a gente pode estimular. Acho que é importante a gente hoje entender que a cadeia produtiva da economia do mar, ela precisa de uma reestruturação própria no território. Até porque hoje a perda é muito grande. Você, por exemplo, você pesca, obviamente, no ambiente aquático, mas todo o processamento vai se dar no interior do território. Com isso, você tem perdas. Longe da captação. Então, a gente precisa, exatamente, a gente precisa, de alguma forma... Isso encarece, inclusive, o pescado, né? Muito. Né? Você tem agrega um valor desnecessário que a gente pode, junto com os municípios, tentar pensar. É claro que a gente tem que ir pensando com uma certa parcimônia, que nós estamos falando de um plano regional. Nós não estamos falando de planos municipais. Planos regionais, obviamente, também só existem se você olhar para as partes. As partes formam o todo. É lógico. E é um desafio também, porque há muitos municípios envolvidos e cada um com a sua política, com as suas lógicas, suas vocações econômicas. Sem dúvida. A urbanística é responsável técnica pela elaboração do plano, mas temos aí o Instituto Niemeyer tocando o contrato. Mas a articulação política não é com vocês, então... A articulação política, eu entendo que ela se faz na medida que se converse, né? Na medida que se apresente os dados, colete dados juntos, apresente dados, analise dados. Por isso que eu entendo que a participação popular é tão importante. Claro que democracia exige tempo, né? E a gente não tem tanto tempo. 2 anos passam muito rápido. Penso que o trabalho vai estar começando no momento que, apesar de um pleito eleitoral para 2025, nós temos aí grandes contribuições a trazer para os próprios planos de governo. E dialogar, seja com a situação que permaneça, seja para a oposição que se coloque. Se continuar, muito bem. Se não vier, a gente tenta de novo. A verdade é que todos devem, e acredito que pensem, né, no bem-estar da região. É isso. Muito bom. Obrigado. Sucesso para você e para a empresa. Muito obrigada.